ação da graça. Falar de graça é algo que é bem complexo nos dias de hoje, né? Hoje eu vejo esse tema, né? essa coisa tão maravilhosa que é a graça de Deus, sendo ministrada de diversas formas diferentes, e eu vejo que tem atrapalhado um pouco, né, a mentalidade de algumas pessoas que fazem parte da igreja. Mas eu procurei ser esta manhã bem prático, né, e eu tirei de dentro da Bíblia tudo aquilo que nós iremos mencionar esta manhã. Então, a guiça de introdução, eu queria falar a respeito que a graça, diante de todos os teólogos, creio eu que todos eles estão de comum acordo diante de declarações bíblicas em que a graça, ela vem através de Deus, né? E ela é necessária para a salvação de todas as pessoas. Não existe salvação sem a graça. É pela graça que nós somos salvos. Então todos sabem que nós somos salvos pela graça. Mas eu quero que vocês entendam, é o que nós vamos estudar esta manhã, é que a graça não está refém apenas nesse conceito de salvação. Ou seja, ela não reflete apenas na pessoa para trazer a ela a salvação. Ela vai muito mais além do que isso. A salvação, lógico, a graça vem pela salvação, ela traz um impacto sobre as nossas vidas, mas ela continua trabalhando na vida de todo salvo, de todos os salvos, de todos os cristãos. Ou seja, ela trabalha da mesma forma como uma santificação inicial, ela se introduz na santificação progressiva e ela vai trabalhando em nossas vidas até o dia da nossa glorificação. Então é importante nós sabermos que essa graça ela trabalha dia após dia. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês? Que ela não fica apenas limitada na salvação, mas ela tem também o poder preventivo na vida do salvo. Eu queria que isso ficasse no seu coração essa manhã. Eu queria que vocês entendessem que a graça não fica limitada apenas em nossos pecados cometidos, que foi feito lá atrás, e por conta disso nossos pecados foram pagos diante de Cristo, diante da morte e ressurreição de Cristo, e é pela graça que nós fomos salvos. Mas ela também trabalha de uma forma ativa na vida de todo ser humano. E ela tem o poder preventivo em nossas vidas. Eu queria que você se conscientizasse a respeito disso essa manhã. Amém? Eu quero que vocês entendam, vou repetir novamente. A graça, ela trabalha em favor da sua vida. Mas só que ela trabalha de forma preventiva na sua vida. Ou seja, então eu quero que vocês entendam que todos nós, como igreja, precisamos enxergar a graça de Deus com uma força capacitadora para viver em santidade. Tá? Você precisa enxergar isso. Isso aí é bastante profundo e que nós precisamos nos conscientizar para vivermos de forma com aquilo que Deus requer de nós. Então, meus irmãos, e a primeira coisa que eu queria destacar aqui para todos nós esta manhã, que a graça, ela deve impulsionar o salvo a viver uma vida separada do mundo e do pecado. A graça, ela impulsiona o salvo a viver uma vida separada do mundo e do pecado. Você vê tanto que isso é tremendo? Então ela vai trabalhando de forma bastante poderosa em nossas vidas. Lá no livro de Tito, capítulo número 2, verso 11 e 14, fala algo bastante interessante
para as nossas vidas a respeito da graça. Olha o que fala aqui, Tito 2, verso 11 e 14. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos a fim de que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, olha o que ele fala aí, vivamos no presente mundo sóbria, reta e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e a manifestação da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Meus irmãos, que nesse livro de Tito está falando para nós aqui? Que a graça, ela não é permissão para pecarmos. Amém por isso? Eu vou ser bem devagar, para nós entendermos isso. A graça não é permissão para pecar, mas é uma manifestação divina para nos libertar do pecado. É o que nós precisamos conscientizar. A mesma graça que salva, ela também nos ensina como deve ser a nossa conduta após a nossa conversão. Esse favor imerecido, irmãos, que vem de Deus, não é apenas para nos salvar, mas ela me impulsiona a viver de forma coerente com a minha salvação. Ou seja, nós precisamos ter nojo do pecado. Nós precisamos viver de uma forma santa. Nós devemos buscar a santidade. E para isso, queridos, nós precisamos renunciar muitas coisas. Nós precisamos renunciar o pecado. Nós precisamos renunciar várias coisas das nossas vidas que impedem crescermos na santificação. Isso tem que fazer parte da nossa vida. E é por conta da graça, por conta desta graça, e essa graça, ela precisa refletir dentro de nós, para que nós possamos andar em novidade de vida. É a graça que faz de nós essas pessoas. É a graça de Deus que está sobre nós, faz com que nós andemos dessa forma. Portanto, é preciso renunciar coisas que nos prejudicam a crescer na santidade do Senhor. Então, irmãos, o que a Bíblia nos indica? O que a Bíblia nos impulsiona? A vivermos uma vida de retidão, uma vida de piedade e uma vida, acima de tudo, com sobriedade. Isso vem por conta dessa graça bendita de Deus. Aí eu me pergunto, é fácil viver dessa forma? Não é. Sabemos que não é fácil viver isso que eu estou dizendo. O que a Bíblia me inclina, o que o livro de Tito nos menciona. Mas o que eu acho interessante da graça, a graça é uma força capacitadora. A graça, ela só não apenas, ela não nos salva, ela não só apenas, ela me indica, mas ela também me dá força. Através da graça nós temos força. Através da graça, ela tem o poder de derramar uma fonte de socorro para as nossas vidas. E vocês vão me entender por isso. Então vamos ler lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 12. Olha o que a Bíblia fala a respeito disso. Porque a nossa glória é esta: o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Então, irmãos, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa
consciência. Não tem coisa melhor na vida do que você ter paz na sua consciência. Não existe, cara. Você já pecou? Já pecou já, irmão? Né? Que resposta mais bacana, apenas um sorriso. E você já reparou que quando a gente peca, a nossa consciência não pesa? A gente fica mal? A gente não fica tranquilo? Mas eu acho interessante que a vida de Paulo, do apóstolo Paulo, é um grande exemplo para todos nós, porque ele contava com o quê? Com a graça divina. Olha o que ele fala aí. Deixa aí esse versículo. Ele conta com a graça divina para viver em santidade e em sinceridade diante de Deus e diante da sua consciência. Então Paulo foi essa pessoa que ele sabia usar a graça em benefício a ele. Então ele sabia usar essa ferramenta da graça que é proporcionada para todos nós, todos os dias. E o que eu acho mais interessante que Paulo quer dizer neste versículo específico, é que ele sabia, e ele nos mostra, que nenhum ser humano tem a capacidade humana ou habilidade para viver em santidade, fora da graça. Distante da graça. Não existe, irmãos, uma vida em santidade à parte da graça. Nós precisamos buscar a graça de Deus para conseguirmos viver em santidade. Então, da mesma forma que a graça de Deus trabalha na vida de Paulo, ela também trabalha em nossas vidas. Ou seja, a graça, ela precisa ser uma parceira nossa. Da mesma forma que Paulo sabia usufruir dessa dádiva divina, nós precisamos também buscar isso, amém, irmãos? Nós precisamos aprender a viver assim, contando com essa graça. Para vivermos em santificação, não existe ficar fora dessa graça de Deus. O que eu acho interessante é que o apóstolo Paulo, ele teve diversas experiências com Deus a respeito disso. E eu queria ler uma passagem, lá em 2 Coríntios 12, que creio que a maioria conhecem essa passagem, é a respeito do espinho da carne. Mas essa é uma experiência tremenda, irmãos. Porque se não fosse a graça de Deus na vida de Paulo, Paulo poderia muito bem sair do propósito de Deus. Olha o que fala lá no versículo 7. 2 Coríntios 12, 7. E para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, olha o quanto Paulo recebeu revelações de Deus sobre a vida dele. Mas as revelações não ficaram apenas nas revelações, porque diante das revelações foi posto um espinho na carne de Paulo. Olha o que ele fala: mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim esse problema. Então ele me disse: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meu irmão, para o poder de Deus se manifestar em nossas fraquezas, que são grandes, as nossas fraquezas são muito fortes em nossas vidas, nós precisamos da graça de Deus. Se ele não tivesse essa compreensão e essa vida com Deus, sabendo que a graça de Deus estava sobre ele, ele não conseguiria sair da soberba dele. Porque Paulo aqui, ele estava soberbo. Porque a partir do momento que ele recebeu as revelações divinas, o que aconteceu? De imediato, o Espírito Santo, sabendo que ele poderia sim se exaltar,
foi colocado o quê? Um espinho na sua carne. Então você vê aí que Deus já estava trabalhando na vida dele, mas para que ele pudesse compreender essa questão toda, a graça de Deus estava sobre ele. Então, meus irmãos, da mesma forma que Paulo usava a graça de Deus, usufruía da graça de Deus sobre a vida dele, todos nós possamos usufruir, buscar isso em nossas vidas. Amém? Graças a Deus. Então nós precisamos tomar uma posição. Essa é uma manhã não só apenas de estudo, mas é uma manhã em que nós possamos sim tomar uma posição. É preciso entrar no trono da graça. É preciso entrar no trono da graça. Você não vai conseguir viver da forma como o Espírito Santo de Deus requer sobre a sua vida, sem entrar no trono da graça. Eu vou te explicar o que significa o trono da graça. Hebreus 4, 14 e 16. O que fala a Bíblia a respeito deste versículo, desses versículos? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes em nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então eu pergunto para vocês, aonde é o trono da graça? Está em Jesus, irmãos. Está em Jesus. E o que eu acho lindo, que Jesus, ele diz com bastante clareza na Bíblia: sem mim, nada podeis fazer. A gente não consegue fazer nada sem Jesus. Eu quero que vocês entendam que Jesus, sendo homem, enquanto ele estava em seu ministério, ele era a graça encarnada de Deus aqui neste mundo. E ele continua sendo essa graça divina sobre nós, queridos. Se nós podemos contar com uma pessoa que pode nos ajudar, essa pessoa é Jesus. Por que eu digo isso? Por que nós precisamos nos achegarmos perto da pessoa de Jesus, próximo à pessoa de Jesus? Porque Jesus, ele foi homem. A Bíblia fala que ele foi homem e ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Mas não pecou. E eu explico o porquê ele não pecou. Porque tem duas coisas. Porque primeiro ele era Deus. Primeiro ele era Deus. Mas o segundo, irmãos, que Jesus, ele sabia usufruir da graça em favor da sua vida humana. Ele usava a graça de Deus que estava sobre ele, para ele não pecar. Então, antes dele pecar, e ele não pecou, mas é porque ele usou a graça em favor sobre a vida dele. Então, meus irmãos, Jesus foi essa pessoa que nos ensinou a usar a graça de Deus. Mas eu quero que nós entendamos aqui que esse Jesus, o nosso Senhor, ele nos ajuda em nossas tentações. Ele nos ajuda a viver de uma forma santa. Ele nos ajuda a viver de uma forma amorosa, em santidade. Nós precisamos entender que a compaixão de Jesus por nós, ela não provém apenas da sua onisciência divina, mas ela também está no coração dele, porque ele sabe exatamente
o que nós passamos, porque ele passou por essas dificuldades também. Então, irmãos, precisamos olhar todos os dias para Jesus. Nós precisamos nos conscientizar que sem Jesus não podemos viver em santidade. Nós não vamos conseguir. Amém? Gente, eu tenho um negócio aqui me incomodando. Vocês estão me entendendo aqui? Amém? Presta atenção em mim, olha aqui para mim, por favor. Eu quero que vocês olhem para mim. Porque isso é de suma importância para nós. A vontade de Deus para as nossas vidas é que nós possamos andar em santificação. E quem é que tem o desejo de andar em santificação aqui? Mas a gente não consegue sem Jesus. Porque Jesus é a graça encarnada. Então, meus irmãos, e se nós queremos viver de uma forma santa, de uma forma que agrada a Deus, nós temos um grande problema. A gente passa por um grande problema. A gente luta contra o pecado. Nós lutamos contra o pecado. Porque o pecado, ele habita dentro de nós. Mas precisamos entender que é possível vencer a luta contra o pecado? Sim ou não? É possível vencer as tentações? Sim ou não? Então por que muitas vezes a gente cai? Alguém pode me responder por isso? Por que a gente cai? E a gente cai todos os dias. Se vocês afirmam comigo que nós conseguimos viver vencendo o pecado e vencendo as tentações, por que nós somos vencidos? Pelo pecado e somos vencidos pela tentação. É uma pergunta a se fazer. John Wesley fala uma coisa bem forte. E eu quis trazer hoje para a igreja. Tornar a graça de Deus em encorajamento ao pecado é caminho seguro para o inferno mais profundo. Olha tanto que isso é forte. Gente, isso dói meu coração. Você sabe por quê? Porque há um conceito, nos tempos atuais, é de que você pode viver da forma como você deseja viver, você pode fazer o que você quer fazer, você pode pecar, você pode adulterar, você pode mentir, você pode enganar, você pode usar as pessoas, você pode fazer as coisas mais terríveis. Continue fazendo, porque a graça de Deus está sobre você. Gente, isso não é teologia. Isso é coisa satânica. Por isso que eu quis trazer esse argumento do arminianista John Wesley, de uma forma bem exortativa para nós compreendermos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então guarde o que esse homem disse, creio eu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para vivermos. Então, irmãos, eu quero que vocês entendam que, de fato, vocês me responderam certo. É possível sim vencer a luta contra o pecado, é possível sim vencer as nossas tentações. Temos que entender que o trono da graça de Deus não é apenas para reerguer aquele que tropeça todos os dias. Porque Deus é tão misericordioso, Deus é tão maravilhoso, que sim, Ele reergue, Ele perdoa. Mas, no versículo 16 de Hebreus 4, fala algo tremendo. Porque nós recebemos a graça e a misericórdia antes de cairmos. Antes de cairmos. Olha o que ele fala aqui. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Então você
entra no trono da graça, que é na pessoa de Jesus, a fim de receber o quê? Misericórdia e acharmos graça para o quê? Socorro em ocasião oportuna. Então, a graça de Deus, ela traz sobre nós a presença de Jesus, ela traz a misericórdia de Jesus para não cairmos. E por que nós fazemos o contrário, irmãos? Essa é a grande pergunta. Por que esse socorro que a gente pede para Deus, a gente só lembra disso depois que a gente cai? A Bíblia não está me falando aqui que a graça está sobre nós para não praticarmos o pecado. O problema é que muitas vezes nós agimos ao contrário. A gente peca para depois buscar a graça. Você já reparou que nós fazemos isso mesmo? A gente só lembra da graça de Deus depois que a gente cai. E é por isso que a gente não vence o pecado. É porque nós agimos de forma errada. Nós temos uma armadilha tremenda, que é a palavra de Deus. Mas nós não sabemos usufruir dessas verdades. E esse versículo de Hebreus 4,16, isso precisa impactar os nossos corações. Você já viu quando a tentação ela chega na sua vida? Não caia nela, irmão. Entra no trono da graça. Chegue na pessoa de Jesus Cristo e diz assim para ele: Senhor, me livra dessa tentação. E por conta da graça dele que está envolvida sobre as nossas vidas, nos livra da tentação. Nos livra do pecado. Nos ajuda a vencer. Então, meus irmãos, não use de forma errada a graça de Deus. A graça de Deus não é motivo para pecarmos, mas a graça de Deus é motivo para nós andarmos em santificação. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Essa é a verdade. Nós precisamos nos conscientizar. Essa graça divina que é a pessoa de Jesus em nossas vidas, Ele trabalha continuamente. Ele trabalha todos os dias. Vocês têm que entender que a ajuda de Jesus, ela vem antes da nossa queda. E eu vejo tanto o amor de Deus, que Ele continua trabalhando até depois da nossa queda. Mas eu quero falar para vocês, aqueles que têm o desejo de viver em santidade. Porque não existe santificação andando no pecado. Mas se você quer viver uma vida reta em santificação, você precisa usufruir da graça. Não existe pecado sem santificação, irmãos. Não existe. Olha o que fala em 1 Coríntios 10, 13. Que é tremendo também esse versículo. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz para ela: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Mas pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Você está percebendo aqui que, juntamente com a tentação, a palavra não fala após a tentação, mas é juntamente com a tentação. Está vendo o benefício da graça sobre as nossas vidas? O que esse versículo aqui nos ensina, irmãos? Deixa esse versículo aí, por favor, projetado. A tentação, de fato, ela é humana. A Bíblia fala que nós não seremos tentados acima das nossas forças, então não existe desculpa. Não existe desculpa. Se você cai
Não existe situação adversa. Isso aí é desculpa de um fracassado. E Deus proverá livramento para suportar a tentação. Essas são as 3 coisas que esse versículo nos ensina. Ou seja, a tentação é humana, não seremos tentados acima das nossas forças, e Deus proverá livramento para suportar a tentação. Então, meus irmãos, de que forma Ele prover o seu livramento contra a tentação? É a graça. É a sua graça. É a sua graça. E eu acho interessante como que nós conseguimos lutar contra isso, para vencer. Jesus nos ensinou, irmãos. Jesus em vida, sendo homem encarnado, nos ensinou a vencermos esse pecado e vencermos as tentações. O que ele fala aqui? Quem lembra da oração do Pai Nosso? Todos aqui, amém. Certo? Todos sabem? Amém? Pai Nosso que estás no céu, santificado? Amém? Amém? Todo mundo sabe? Glória a Deus por isso. Mas o que ele fala na oração do Pai Nosso? Não nos deixe cair em... Não nos deixe. Ele não fala assim, Senhor, eu vou cair em tentação. Tudo bem, vou cair e tal. Aí depois, o Senhor me perdoa. Eu vou reconhecer meus erros. Você me perdoa aí pelos meus erros. Não. Jesus não ensinou isso. Jesus simplesmente ele mostra, não nos deixe cair em tentação. E a outra coisa que Jesus fala, vigiai e orai para que não entreis em... Gente, foi quando Jesus falou isso na Bíblia? Vocês sabem me dizer? Quando foi que Jesus falou isso? Na oração, irmãos. Na oração. Então a Bíblia nos mostra, para vencermos a nossa queda, para nós vencermos pecado, para vencermos as nossas tentações, nós precisamos entrar no trono da graça, que é a pessoa de Jesus em oração. É só assim que nós vamos vencer. Não existe outra receita. Não existe outra artimanha. A única forma de vivermos essa graça bendita de Deus em nosso favor, para andarmos em santificação, é ter uma vida de oração. Não existe. Jesus, ele nos mostra claramente que a nossa prevenção para não pecar está numa vida de oração. Mas você sabe qual que é o nosso grande problema? Que muitas vezes nós só oramos depois que a gente cai. Você reparou? O tanto que nós oramos pedindo perdão para Deus. Eu estou certo ou estou errado aqui, irmão? Ou só eu que eu não presto? Estou conversando com vocês hoje. A maioria das nossas orações, irmãos, vamos ser coerentes. Senhor, me dá. Senhor, me perdoa. Como que nós vamos viver em santificação, irmão? Não existe santificação sem uma oração preventiva. Não existe. Vamos aprender que a graça de Deus nos capacita a negar os anseios da nossa carne. Ela nos capacita. Eu estou lendo um livro, eu queria que vocês procurassem o livro, começassem a ler um autor chamado John Bevere. Ele é excelente. Tem um livro que eu tenho dele que chama Kryptonita. E fala exatamente sobre isso, que apenas 2%
dos cristãos, dos salvos, eles têm a coerência disso. De fazer o que? Essa oração preventiva. O resto, 98% dos cristãos, nos dias atuais, eles usam a oração apenas para pedir coisas, para pedir perdão, e tem a consciência de uma graça totalmente errada a respeito da Bíblia. Lá em Romanos 6, fala algo muito interessante, meus irmãos. Que nós precisamos também ter em memória. Vamos abrir esse Romanos 6. Que diremos, pois? Versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Sim ou não? Sim ou não? Gente, sim ou não? Não. Claro que não. De modo nenhum. O que fala no versículo 2? Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Então não existe, meu irmão, uma pessoa que nasceu novamente, uma pessoa que se converteu, viver no pecado. Não tem como. Se você vive no pecado, sem o seu coração estiver chorando por dentro, creio eu que você precisa rever se você é salvo ou não. Você precisa fazer uma análise da sua vida. Porque apóstolo Paulo, ele é bastante enfático aqui. Agora, você sabe o que adoece o meu coração? É quando eu ouço dizer que Deus, Ele aceita você da forma como você é. Gente, misericórdia disso. Nós precisamos buscar a santificação. Um novo convertido vive diferente. O anseio dele, não estou falando aqui, não me interpretem mal, não estou falando aqui de perfeição, mas eu estou falando de temor, eu estou falando de reverência, eu estou falando de princípios, e nós precisamos nos amoldar a esses valores, a nos moldar a esses princípios. Os princípios elementares do reino de Deus. Então a graça de Deus não é motivo para eu pecar, mas a graça de Deus, ela precisa ser usada para eu andar em santificação. Vocês estão me entendendo aí a lógica? A junção das coisas? Então que isso fica bem claro em nosso favor. Agora a graça, ela não trabalha sozinha, queridos. Sabia disso? Nós precisamos cooperar com essa graça. A graça sim, ela se manifesta, ela está aí. Mas nós precisamos ser os cooperadores dessa dádiva de Deus. Da mesma forma, Deus nos chamou, Deus nos alcançou para a salvação, mediante a graça. Mas para essa graça ser viva dentro de mim, para essa graça ser eficaz dentro da minha vida, eu preciso cooperar com ela. Ou seja, a graça não opera sozinha. Ela precisa da cooperação dos salvos. Ela precisa da cooperação do homem. Então, nós precisamos nos esforçar e buscar o favor de Deus em nossas vidas. E eu gostaria de encerrar aqui lendo alguns versículos bíblicos que testificam isso para todos nós. Hebreus 12, 28.
Vamos abrir, por favor, em Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça para a qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Amém por isso, igreja? Olha o que a graça faz. Então nós precisamos reter essa graça, para que sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então nós precisamos buscar e reverenciar a graça. Devemos viver numa atitude grata de adoração todos os dias. 2 Coríntios 6:1. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, meus irmãos, nós não podemos anular a graça de Deus. Nós precisamos abraçar essa graça de Deus e fazer com que ela se manifeste de uma forma abundante em nossas vidas. Então não existe vida de santificação fora da graça de Deus. Não anulem a graça de Deus. Trabalhe com ela, deixe ela, coopere com ela, deixe ela ser viva em sua vida. Da mesma forma que você tem aquele impulsionamento dentro de você, para você trabalhar, para você conquistar coisas na sua vida, no seu trabalho, na sua família. Você é impulsionado, você deixa isso ser usado dentro de você, essa força que há dentro de você. Da mesma forma, deixa a graça usar a sua vida, deixa a graça ser abundante sobre a sua vida. Então, meus irmãos, nós precisamos viver na esfera da graça. Essa é a lição que nós temos nesse dia de hoje a respeito da capacitação da graça. Sem a graça é impossível viver em santidade. Sem a graça é impossível viver de acordo com a vontade de Deus. Sem a graça não tem como viver. Não tem como viver. Vamos ficar de pé? Eu queria que você, esta manhã, pudesse colocar o seu coração diante de Deus e dizer para Ele: Senhor, me ajude a usar o benefício da graça sobre a minha vida. Eu não sei como é que está a sua vida esta manhã. Nós vamos participar da ceia do Senhor. E eu queria que vocês, como a Bíblia fala, analise, pois, o homem a si mesmo. Como é que está a graça de Deus sobre a sua vida? Você tem usado a graça como benefício para te ajudar, a graça para te transformar, a graça para vivificar o seu coração, para te fortalecer, para lutar em seu favor? Como é que está a sua vida? Feche seus olhos e fale com Deus. Talvez eu disse algo aqui hoje
esta manhã algo que você está fazendo de errado, não está de acordo com as Sagradas Escrituras. Talvez você esteja usando a graça de Deus de uma forma diferente da qual ela deve ser usada. E você pode falar para o Senhor: Senhor, ensina-me a andar nos teus caminhos. Ensina-me, Senhor, a ter essa vida diante da graça do Senhor, essa graça que me fortalece, essa graça que me ajuda. Ô Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença e nos apresentamos como Senhor, diante do Senhor, como pessoas que somos sim carecedores da graça do Senhor. Essa graça que é bendita, que está sempre em nosso favor, mas muitas vezes nós não sabemos usufruir, usar essa graça da forma coerente como devemos usar. Portanto, Senhor, essa mensagem que foi dita esta manhã possa ser um marco em nossas vidas, para que nós possamos usufruir dessa graça de uma forma certa, de uma forma coerente, daquilo que nos faz a crescermos na santificação, Senhor. Portanto, eu quero apresentar diante de Ti as nossas vidas e clamar ao Senhor: desperta os nossos corações, ajuda-nos a nos posicionar, que nós possamos ter a atitude de buscar o Senhor, essa graça do Senhor antes de pecarmos, Pai. E quantas vezes nós fazemos o contrário, mas nós queremos aqui esta manhã buscar esse despertamento no Senhor, para que possamos viver sim, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém.